Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer mais uma edição da Live do Celi, que é todas as terças e quintas-feiras, a partir das 7h30, aqui no Instagram do Celi. Sempre um bate-papo com o presidente da casa, o Walter Paraguaçu, com alguns convidados. Hoje receberemos o Geraldo, que tem um grande conhecimento em questão espírita. Ele vai estar fazendo esse bate-papo. Queremos que todo mundo participe, façam suas perguntas. A Candinha vai estar anotando as perguntas de vocês para passar aqui para o Walter e o Geraldo responderem. Lembrando que a gente está com uma campanha para o Celi, né? O Celi está no momento de pandemia, né? Quarentena, e está fechado. Então a gente está para manter o Celi aberto, né, com as condições, os custos que o Celi tem. A gente está fazendo uma vaquinha, né? Quem quiser fazer sua doação, sua ajuda, pode entrar no site vaquinha.com.br. Eu até fiz um cartazinho aqui, ó, para vocês verem como escreve vaquinha com K, ó, vaquinha.com.br. Você entra lá e digite auxílio emergencial ao Celi, que é o título para você poder ajudar ao Celi. E lá você pode fazer sua contribuição, tá? De quanto você achar que consegue, caso conseguir, para a gente ter esse objetivo de manter o Celi aberto para poder pagar os custos, né, que tem, o aluguel e tudo mais, né, para quando passar essa pandemia vocês poderem voltar a frequentar o Celi. Então tá, boa noite a todo mundo que está chegando. Vou passar a vez aqui para o Paraguaçu. O Geraldo já está entrando online. Boa noite, Paraguaçu. Boa noite, pessoal. Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis se sente orgulhoso de receber vocês. Se sente orgulhoso de saber que vocês estão contribuindo de certa forma, estão junto nessa luta difícil, nessa caminhada igual o Centro Espírita deseja. Que vocês estejam com muita saúde, muito amor junto com seus familiares. Isso é muito importante para nós todos. E agora vamos receber o nosso querido, conhecido, amigo e companheiro de tantos anos, o nosso querido Geraldo. Boa noite, Geraldo. Boa noite, meu presidente. Tudo bem? Tudo bem, meu querido. É uma satisfação, uma alegria saber, conversar, matar um pouco essa saudade de tanto tempo que estamos um com o outro e saber que tu está bem, a família está bem. Então já é uma alegria amenizar essa saudade, te enxergando e o coração bate um pouco mais forte. Ouvir o teu conhecimento, esclarecer muitas coisas que talvez a dúvida de alguma coisa. O pessoal vai trazer a pergunta, aquele dia está tomando nota aqui, no outro telefone, tem uma turma aqui cooperando, tem o Pisca Produtora, o Alexandre, a tia. Então, nós estamos aqui em casa, uma turma, cooperando para que aconteça tudo bem, conversar contigo. A palavra é tua, assim, tem muita novidade, que tu tem um livro que tu leu, casualmente eu soube, antecipando, talvez fale sobre a nossa quarentena, sobre essa virose que está nos atacando de certa forma. Muito bem, meu presidente. Então, olha só o que nós temos aí para falar para o pessoal hoje. Algumas coisas que surgiram hoje, tá, pelas nossas redes sociais. Primeiro, nossos entes queridos lá na espiritualidade, como é que estão? Daí me lembrei de uma palavra do Divaldo, tá, numa mensagem dele, que ele falou assim: em 15 de setembro do ano passado, 2019, houve uma mensagem do plano espiritual, precisamente no dia 15 de setembro, dizendo que a espiritualidade estava toda se movimentando para um grande evento que aconteceria em escala mundial. Ou seja, bem, 15 de setembro, daí vamos ver, faz exatamente 8 meses atrás. Então, o que aconteceu nesse 15 de setembro?
a espiritualidade sinalizou para o Divaldo: olha, Divaldo, toda a espiritualidade, através das suas colônias espirituais, postos socorristas, e no mundo inteiro está se movimentando e se estruturando para que a gente possa atender essa demanda que aconteceria. Então, daí o que aconteceu? Eu vi uma pessoa que hoje entrou em contato comigo e disse assim: eu queria saber dos meus entes queridos. Daí eu lembrei do Divaldo. Ninguém fica sem assistência no plano espiritual. A espiritualidade sempre acolhe a todos. Daí recebi uma outra mensagem bem sofrida, mas com a graça de Deus, a inspiração da espiritualidade, auxiliei ela dizendo que o momento de exceção que nós estamos passando atualmente nos leva a acreditar que ninguém, por sua essência, está desamparado. Então, temos uma estrutura espiritual atrás. Todos aqueles que estão, como dizemos assim, voltando para a espiritualidade, a gente não diz morrer, porque morrer é uma palavra tão forte. Eu digo assim, para nós, e no CL, principalmente com a nossa querida vice-presidente também, contigo e com toda a nossa diretoria, a gente diz que a pessoa não morre. Na realidade, ela retorna para o plano espiritual para seguir a sua jornada. Então, todos aqueles que estão retornando pelo plano astral através do Covid, nós vamos lembrar que a espiritualidade está bem organizada, bem estruturada para receber eles no plano espiritual. Então, o que aconteceu? Me lembrei também de um outro livro que o Divaldo escreveu pela pena do Manuel Filomeno de Miranda, que dizia que tinha uma colônia espiritual sendo nova, estruturada, através de espíritos de alta hierarquia, trazido das estrelas de Pleiades, para que daí pudéssemos ter um novo patamar de atendimento. Porque passamos por um momento em que voltaremos o nosso olhar para a grande fraternidade, para o grande acolhimento espiritual que o planeta está precisando. Nesse momento em que tem a pandemia, a gente necessita cada vez mais do coração fraterno de todos, que a gente possa se abraçar virtualmente, espiritualmente, e assim, quando materialmente, quando assim for permitido. Porque se tem uma grande característica que nosso CL tem, é que nós somos afetuosos um com o outro. Às vezes a gente até pode se confundir dentro desses nossos gestos de nos abraçarmos e trocarmos o nosso carinho, o nosso afeto e nosso amor entre todos nós. Porque assim aprendemos com o nosso mentor São Francisco de Assis. E assim, a espiritualidade, através dessas estruturas lá no plano espiritual, está nos assistindo. Então, o que eu posso dizer nessas duas questões que surgiram para nós hoje? Primeiro, a espiritualidade há 9 meses já estava sabendo que ia acontecer isto. No livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, diz que todo trabalho mediúnico, todo atendimento espiritual é estruturado 6 horas antes na espiritualidade do que realmente ele acontece na matéria. Então, muitas vezes, ficamos preocupados ao desamparo que acontece conosco. Não estamos desamparados. Nós estamos sempre com a espiritualidade a nos acolher. Claro que muitas vezes a gente se assusta. Uma vez eu me lembro de uma situação ocorrida no CL, durante um trabalho mediúnico, à noite. O que aconteceu? Faltou luz elétrica no CL.
presidente deve lembrar, era uma quarta-feira, estava todo o CELI em atendimento e faltou luz elétrica. O que aconteceu na sala que eu estava no grupo mediúnico? Calma, pessoal, não precisam ter pânico. Isso é transitório, porque mesmo sem luz elétrica, a espiritualidade tem a luz e não vamos nos apavorar. Em seguida, o que aconteceu? Conseguimos contornar o caso e fazer que a situação entrasse novamente em normalidade. Então, muitas vezes a gente se preocupa com detalhes que levam-nos, tá, a uma certa desarmonia. Eu vejo que, neste momento, as pessoas acham que a pandemia, o isolamento, a quarentena está nos levando ao desespero, quando, na realidade, ela está nos forçando a uma reflexão que eu penso muito positiva, porque certos valores antigos estão voltando à tona. Por quê? Estamos convivendo mais em família. Mas daí vamos pensar da seguinte maneira: por que as pessoas estão, algumas, entrando em choque com as outras? Porque exatamente não entenderam que a vida é compartilhamento. E compartilhar é a melhor coisa que tem. No livro que fala sobre transição planetária do Divaldo, que é o primeiro de uma trilogia, ele fala a respeito de uma situação que aconteceu, tá, lá na espiritualidade há muito tempo atrás. E daí Manuel Filomeno consulta com Eurípides Barzanufo, um outro prócer da nossa doutrina espírita, desencarnado no século passado, em que ele pergunta: mas, Eurípides, por que a espiritualidade deixa com que certas coisas aconteçam e depois ela resolve? Daí ela disse assim: cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua jornada. E dentro da sua jornada evolutiva, a gente não deve interferir. Somente vamos auxiliar quem quer se auxiliar. E hoje eu fiz uma questão de uma pessoa que, numa das nossas redes sociais, estava desesperada. Por quê? Porque estava isolada, estava sem rumo e estava com certos problemas, que não são problemas, na realidade são situações que estão aflorando a mente. Ela estava com a mediunidade dela muito, digamos assim, colocada ao extremo e ela não sabia como trabalhar. E aí pensamos assim, né, meu presidente, como sempre disse através das tuas palavras: calma, a espiritualidade sempre vai dar um jeito. Né? Interessante. Daí o que aconteceu para nós dentro desse entendimento que eu estava respondendo para ela? Vamos lá, vamos pensar. Ela nunca esteve fisicamente no CELI, mas eu disse, espiritualmente, vamos nos colocar em sintonia com São Francisco. E através daquele momento em que São Francisco de Assis conectou com a sua energia, ela começou a se acalmar, começou a lembrar de si, das coisas que estavam acontecendo com ela, e daí ela começou a diminuir a ansiedade. E dentro da ansiedade, ela conseguiu trabalhar tranquilamente, tanto que depois ela começou a perguntar sobre colônias espirituais, e daí a gente lembra que o Brasil, o caso mais divulgado todo é da Colônia Nosso Lar, mas a Colônia Nosso Lar é apenas um, né, exemplo que nós temos na espiritualidade. Nós temos aqui
no nosso Rio Grande do Sul, a Colônia Gramado, na Serra, e todas as outras que representam o grande posto socorrista, como a Alvorada Cristã, que também tem lá no nosso Planalto Central. Então, nessa trilogia que eu recomendo fortemente para quem puder ler, ou seja, a Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. O que acontece através da pena, pela escrita de Manuel Filomeno de Miranda? Ele diz assim, que tudo é evolução. Então, muitas vezes, quando o espírito precisa se despir das suas imperfeições, a gente está tão acostumado e arraigado nas nossas imperfeições, dentro de tudo aquilo que nós já estamos acostumados a trabalhar, não queremos nos desfazer deles. Então, vamos lá, meu presidente. Desculpa te interromper, mas eu acho que o público está interagindo e chega a pergunta. Quem, digamos, morre, ou não usando esse termo, desencarna, ele vai, digamos, pelo livre-arbítrio dos espíritos, pela evolução dele, ele vai para o nosso lar ou vai para os postos de socorro? Qual é o caminho que ele segue? Olha, sabe que eu gosto muito de ouvir o Divaldo por ser um clássico, mas por ser um clássico porque ele traz junto com Chico Xavier as mais preciosas noções que a gente tem. Então, diz na obra, e aí vamos colocar doutrinariamente, as colônias espirituais não são um conceito de nosso lar, só Chico Xavier, ela já vem antes de quando Kardec teve isso. Então, o que acontece? No nosso lar tem uma cena bem clássica em que o irmão de Lísias, a irmã de Lísias, pega e não quer permanecer no nosso lar. Ou seja, ela está exercendo o seu livre-arbítrio. Se ela não quiser ficar na colônia, ela pode ficar fora da colônia. Mas fora da colônia é como a gente estivesse por si só. Então, a melhor cena do nosso lar, para mim, é colocada logo no início, quando ela mostra que as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas escolhas nos definem onde a gente quer ir. Então, se eu quero ir para um lugar mais legal, mais adequado, mais pronto para a minha vibração, imagine, vou fazer aqui uma liberdade poética. Meu presidente chegaria lá na espiritualidade. Daí a primeira coisa que ele vai dizer assim, eu quero um lugar onde toque música do Roberto Carlos. Feito, né? Essa aí, o presidente vai. Agora, se fosse nosso querido diretor administrativo, iria querer para um lugar onde tivesse, no mínimo, um Coca-Cola, né? Nosso querido Daniel procuraria um lugar onde teria Coca-Cola. Ele, a nossa diretora financeira Cida, né? Procuraria um lugar onde teria Coca-Cola. Tá? Eu vou pegar esse gancho e vou perguntar outra pergunta. Então, no caso aí, fica livre eu pela minha escolha ou pela minha energia? Digamos que eu sempre vou querer, para mim ou para nós queremos, um lugar melhor, evidente. Não queremos passar por nenhuma, digamos assim, uma situação mais difícil. Não digo umbral, mas uma situação assim que nos deixe mais preocupados. Então, eu escolheria o melhor. Mas é só escolher o livre-arbítrio, eu escolha tem a minha energia que define. É uma excelente questão, meu presidente. A parábola que eu mais gosto do Mestre Jesus está lá, já foi até nos nossos vídeos colocado, tá? Muitos chamados e poucos escolhidos. Então, o que acontece? A parábola perfeita se chama Festim de Bodas.
tudo que eu penso, tudo que eu escolho, tudo que eu sinto, me seleciona um lugar. Então, não basta eu querer. E hoje, o que eu vejo que a pandemia vai nos trazer, a quarentena vai nos trazer, principalmente o isolamento, a reflexão, vai nos dizer: é muito mais importante para o meu momento ser do que ter. Então, não basta eu ter alguma coisa de bom para oferecer, eu preciso, antes de mais nada, ter aquilo interiorizado dentro de mim. Como diria o Gandhi, né? A palavra e os sentimentos são mais fortes que as armas. E assim ele libertou a Índia, tá? Do jugo inglês. Então, no momento, podemos dizer assim, só o nosso pensamento, o nosso sentimento nos seleciona para os melhores lugares. No livro Céu e Inferno, tá? Na última parte do Livro dos Espíritos, na parte 4, tá? Lá das penas e gozos terrestres, tem uma mensagem de uma rainha da França, que disse assim, quando eu desencarnei, ou nosso conceito, retornou para o plano espiritual, ela chegou lá na espiritualidade e ela pensou que ia encontrar toda aquela corte para esperar ela, tudo aquilo ali e tudo, e ela só encontrou um lugar lodoso, sujo, tá? E daí ela chegou e não entendeu o que está acontecendo comigo. Eu fui rainha e eu estou chegando na espiritualidade, olha essas minhas roupas, olha só o jeito que eu estou, mas como? Daí um espírito que trabalhava na equipe de resgate disse assim, pois é, foi isso que tu construiu, tá? Tu construiu em espírito isso que tu tá vendo agora. Então, quem não constrói não leva nada, porque já recebeu a sua recompensa na matéria. Então, não espere nada no espírito, porque o ser tu carrega. E aí vamos contar aquela história da mala, que uma pessoa desencarnou e quando voltamos lá, voltou para o plano espiritual. Quando ela chegou lá no plano espiritual, ela recebeu a sua mala. Daí, quando ela foi verificar, por que eu recebi a mala? Não, é de praxe que toda a pessoa que chega na espiritualidade ganha uma mala de tudo aquilo que ela construiu para utilizar aqui na espiritualidade. Bom, daí a pessoa pegou a mala, tudo bem, aqui a espiritualidade, ela estava leve, não, pode ser que aqui na espiritualidade não tenha tanto peso e tudo. Daí quando ela finalmente chegou no local e disse, não, agora tu pode abrir tua mala e utilize ela. Quando ele pegou, abriu a mala estava vazia. Ele disse, mas deve ter algum erro. Ela disse, não, erro nenhum. Mas como assim a minha mala está vazia? Tua mala está vazia porque na espiritualidade tu não construiu nada. Só construiu aquilo na matéria, e a matéria continua lá. Então, saudosamente, falamos que o Chico dizia assim que não podemos prescindir da matéria para nosso sustento espiritual, e não podemos prescindir do nosso espírito para ajudar a nossa matéria. Ambos são importantes. Ele disse assim, olha, uma vez Emmanuel chegou e disse para mim, Chico, é muito mais importante tu ter reconhecimentos na espiritualidade que na matéria. Por isso que o Chico muitas vezes era homenageado e não comparecia. Porque ele disse assim, reconhecimento para mim tem um valor, mas para a espiritualidade sempre é mais importante atender aquele que necessita. Hoje eu recebi uma
uma contribuição muito interessante de uma das nossas queridas palestrantes aí da casa, chamada Solange Volpato, que nos colocou para escutar o livro O Consolador, do Chico Xavier também. Ou seja, é um livro precioso. São palavras, são mensagens, são coisas que tocam ao coração. Muitas vezes eu vejo que os recém-entrados no Espiritismo ainda necessitam dessas palavras para confortá-los. E quantas vezes eu cheguei e disse assim, olha, pessoal, vocês têm que entender que a espiritualidade não fornece fórmulas prontas, e sim, cada um é importante para a criação. Então, o que ele pensa? Não vamos fazer fórmula de bolo. Cada um é importante. Hoje, até no nosso e-mail, aliás, no nosso grupo do Zap lá, teve aquela que eu gosto muito também, daquele canal Amigos da Luz, com a contribuição do Haroldo Dutra, quando o espírito é criado simples e ignorante. Ou seja, todos nós temos direito a uma jornada. A nossa jornada começa ali, a partir das nossas escolhas, vamos seguir. E ele diz, tá, mas o que eu faço? Comece a viver as tuas escolhas. Por isso que as escolhas nos definem. A minha escolha sempre foi dizer assim, vamos lá. Vamos lá. A pergunta. Perguntar o seguinte, a intelectualidade tem influência na mediunidade? Quanto mais intelectual, mais assédio, mais fácil tem acesso à mediunidade, ou é independente? Até me cito, digamos, aqueles médiums que houve através do Chico, aconteceu, né? Então eles me falam até como exemplo. Eu queria saber de ti, explicar para ele. Olha, no livro dos médiuns diz que todos nós temos uma jornada. Em nossa jornada, nós fazemos nossas escolhas, né? Então, muitas vezes, nas nossas viagens, tá? Que nós fazemos no Espiritismo, a gente escolhe caminhos. E dentro desses caminhos a gente tem mais afinidade a algumas coisas que outras. Então, imagino eu, tá? Que cada um na sua jornada escolhe um rumo. E nesse rumo, vou dizer assim, tem pessoas que são excelentes músicos. Por quê? Porque eles já tinham essa faculdade, tá, desenvolvida dentro de si. Eu gosto muito da leitura, eu gosto muito porque traz, e eu sempre falo isso presencialmente no CELI, uma nova dimensão para mim simplesmente pegar e dizer assim, olha, eu tenho o mundo inteiro descortinado na minha frente, eu tenho direito à minha opinião. Todo mundo tem direito à sua opinião. O nosso querido amigo e diretor lá dos grupos, Fabiano Rodenbusch, diz o seguinte, não existe opinião certa nem errada, existe opinião. Por quê? Cada um está na sua jornada. Então, o que eu posso dizer assim? Dentro do Livro dos Médiuns, Kardec explica que a mediunidade tem muito a ver com a nossa sensibilização. Sérgio Felipe, tá, de Oliveira, um psiquiatra paulista, fez um trabalho de mestrado e depois doutorado, especificando qual é o órgão do corpo físico que se conecta com o plano espiritual através da sua interdimensionalidade. Ou seja, a espiritualidade está numa dimensão além das nossas 3 dimensões atuais. Então ele fala lá da glândula pineal. Cada um de nós carrega dentro da glândula pineal uma certa quantidade de cristais de apatita, tá? Que é uma característica individual.
Por isto que Kardec, quando explica os tipos de mediunidade, ele disse que, existindo dois tipos, o médium de efeito físico e o médium de efeitos intelectuais, ele acaba definindo que, na época do Kardec, precisava muito mais o experimental, o físico, do que propriamente o intelectual. Hoje a gente vê pouco médium de efeito físico, porque hoje muito mais o intelectual é que faz a diferença. E todas as vezes que eu falo que o médium de efeito físico, ele sempre tem uma dimensão maior dentro da experimentalidade da doutrina espírita, a gente fala daquelas crianças, pré-adolescentes ou adolescentes, que provocam ruídos, fogo em casa, pancadas. E a gente vai lembrar das irmãs Fox, né, lá no início do século XIX. E depois a gente vai lembrar também do Peixotinho, amigo do Chico Xavier, que tinha aquilo que a gente fala tecnicamente na espiritualidade de ectoplasmia, que é os processos de materialização. O primeiro que experimentou e provou isso aí foi o William Crookes, né, através da materialização do espírito Kate King, tá? E o Peixotinho, ele tinha também uma freira que se manifestava materializada, juntos efeitos, tudo junto com o Chico Xavier. Ou seja, foram momentos em que necessitou que a espiritualidade utilizasse esses médiuns de efeitos físicos. Hoje, nós temos os médiuns de efeitos intelectuais que são muito mais frequentes, sejam eles pela fala, pela audição, pela visão, pelos nossos sentidos. E o que eu achei mais interessante, quando o Divaldo fala, é que a gente diz assim, a gente sente os 5 sentidos. Geralmente a gente acha que nós temos 5 sentidos. O Divaldo fala que nós temos 21. Daí imagine, a gente já se confunde com os 5, né? Com audição, visão, tato. E aí vai os 5. Imagine se a gente pensar ampliadamente nos 21. Por quê? Porque, na realidade, nós vamos evoluir, nós vamos crescer. O mundo que nós conhecemos hoje vai ser bem melhor do que nós temos hoje. Seremos um mundo de regeneração, será um mundo em que a evolução atingirá patamares bem maiores. Quando nós começamos no querido SELE, há 20, e vai tempo, né? 23 anos atrás, tá? Nós dávamos aula na escola, no Gogó, me lembro disso, tá? Hoje nós temos esse recurso, nós estamos fazendo live por aqui, ó. Tá? Nós temos todos os recursos hoje. Então, imagine a espiritualidade quando nós entrarmos no mundo de regeneração e dizer assim, ó, olha, a partir de agora não vamos usar só os 5 sentidos, nós vamos usar totalmente os 21 sentidos. Vamos utilizar muito mais recursos, vamos ter a capacidade de entender pela telepatia, vamos utilizar muitas vezes o que é sugestão, nos conectarmos. Eu digo assim que eu tenho uma conexão espiritual. Vamos lá. Uma curiosidade, né, desse gancho. O mundo espiritual fala conosco, ou fala entre eles, conversando pela voz, pelo som, ou por telepatia? Dizem, tá? Eu sou um médium intuitivo, tá? Tenho por característica, no início, começar a escrever, tá? Depois eu comecei a falar,
E, por fim, a intuição. Nunca ouvi som. Tá? Então, o que eu posso dizer? O som, para mim, é incomum. Mas, em certas situações, a gente ouve. Mas, para mim, ainda é muito telepático. Então, o que acontece? A telepatia é uma característica, todos os espíritos se comunicam através da telepatia. Cabe a nós entender que a mensagem telepática é nossa ou é indução de algum pensamento. Logo no início da minha vida mediúnica, um dirigente querido, que já voltou para o plano espiritual, dizia assim, vamos dizer que... Como é que eu vou diferenciar o que é meu e o que não é meu? Daí ele disse assim, é fácil. Teu dia a dia, tu é assim, como o teu pensamento, ou não? Então, eu sempre digo o seguinte, a telepatia, a conexão que tu tem com a espiritualidade, é que vai separar o joio do trigo. Quantas vezes eu tive perto de ti, meu presidente, e chegava aquele mensagista, vai lá dar um tapa nele, vai lá dar um soco nele, vai lá, faz isso, faz aquilo. Eu fiz? Não, porque isso não é meu. Então, muitos espíritos nos induzem, tá? Por telepatia também, a fazer coisas. Mas o que eu posso fazer? Não é meu, não vou fazer. Não vou seguir contra o princípio que eu tenho. Daí as pessoas dizem, mas eu não consigo resistir. Melhor remédio. Evangelho. O evangelho é fundamental. A gente coloca que para aqueles que nunca fizeram, ou para aqueles que pararam, evangelho no lar. Segura um pouquinho a tua resposta, que nós temos agora os patrocinadores que querem falar. E aí, Geraldo, boa noite aí. Ó, tamo aí, Eduardo. É nóis. Aproveitar aqui, Geraldo, e falar da vaquinha que o Célio está fazendo, né? Isso. Olha, vamos fazer o seguinte, lá no nosso site www.celi.com.br, tá? Na nossa página de início existe 2 guias, uma para as palestras que nós temos e à direita temos a vaquinha online que tu clica, ela vai direto para a vaquinha. Então assim, ó, lá no nosso site está permanentemente colocado uma guia para a palestra e à direita está a vaquinha. Então, clica no site, clica na direita, clica na vaquinha. Lá no nosso blog, o que acontece? A mesma coisa. Lá em cima, quando vocês clicarem no celesfa.blogspot.com, lá em cima tem explicando o auxílio emergencial. Clica lá em cima, vai direto para o site da vaquinha. Então, o que acontece? Como diria o Chico Xavier, né? Nós temos um espírito, mas nós precisamos... Não, vira ao contrário, Eduardo. Para o pessoal, não. Não, é isso aí, velho. É isso aí. Tá? Então, assim fica legal. De participar dessa vaquinha, Geraldo. Olha só, tu... Viu? A gente é médium, mas a gente tem que visualizar, ó, tá? Que muitas vezes a gente não conecta. Assim tá legal. Tá? O que acontece com a vaquinha? A espiritualidade nos diz bem, uma coisa bem legal. Olha, ajuda que eu te ajudarei. Então, o que acontece com a materialidade? Chico Xavier disse assim, eu sempre trabalhei como funcionário público porque eu precisava prover meu corpo físico. Então, por que nós temos a vaquinha? Nós temos a vaquinha por quê? Porque, infelizmente,
o a CE, que é a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, o DEMAI, que é o nosso órgão, tá, que fornece a água. Todas as nossas despesas, inclusive a internet, todos os recursos que a gente tem, a gente não consegue pagar em passe, em atendimento à distância. A gente não consegue fazer, ninguém aceita atendimento espiritual para necessidades materiais, tá? Então, nós precisamos do auxílio de todos para que o CL continue materialmente auxiliando as pessoas espiritualmente, tá? Então, vocês imaginam, são 75 mil atendimentos presenciais, tá? Nós atendemos 75 mil pessoas, tá? É uma cidade como Gramado, por exemplo. Nós atendemos uma cidade de Gramado por ano, tá? Só presencialmente. E daí nós atendemos, assim, uma Canoas, população de Canoas, em questão de a distância, ou seja, em tudo. Vocês imaginem a dimensão que tem, tá? Em todo aquele trabalho que nós fazemos, e que também valorosamente é dirigido pelo teu cunhado, né? Vulgo Maurício Xavier, também lá, o nosso querido diretor de assistência, né? A saúde e também desobsessão, um valoroso rapaz, né? Casado com a mais bonita filha dos Bilo Machado. Isso aí, Geraldo. Tem uma perguntinha que fizeram aqui, inclusive lembrando, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite, no Instagram do CL, sempre teremos convidado. Na próxima quinta-feira, daqui a 2 dias, teremos um bate-papo com o Marcelo Freitas, né, que é o diretor de palestras. Dos palestrantes. Olha, um rapaz muito bom, conversei com ele ontem, eu disse para ele, olha, a importância que as palestras estão tendo no nosso dia a dia do CL, tá? Vejam bem, todos os dias... Desculpa te interromper, é que daqui a pouquinho já está acabando a live. Tem uma pergunta que foi feita aqui, que a Candinha vai fazer. Eu quero saber quem está gostando da live do CL, dá um joinha aí, que é muito importante essa participação de vocês. Terças e quintas, 7h30, no Instagram do CL. Candinha, faz a pergunta aqui para o CL, se foi feita aqui. Oi, Geraldo. Que bom. Oi, bom dia. Poder falar. Boa tarde, boa noite, porque para ti é meu dia. Geraldo, a Vera Vicente faz a seguinte pergunta. Oi, Geraldo. Com essa pandemia toda, a humanidade vai acordar para a espiritualidade? Olha, que eu posso te dizer de tudo que eu tenho lido, visto e sentido? Ninguém vai ficar imune à pandemia, tá? Ninguém vai ficar imune ao sentimento de renovação. Hoje, felizmente, eu vi num canal de esportes que 3 clubes europeus, Bayern de Munique, Inter de Milão e Real Madrid, vão fazer um torneio beneficente para arrecadar fundos para os hospitais que estão tratando o Covid, tá? E eu quero deixar aqui também, né, registrado, já deixa eu fazer meu comercial também, né? Dizer assim que a minha esposa está na linha de frente do Covid, lá no posto do IAPI, tá? E, olha, posso dizer assim, ó, pelas histórias que ela conta, o pessoal da saúde tem que merecer mais que o nosso aplauso, tem que merecer o nosso reconhecimento, porque realmente, olha, a situação que eles estão enfrentando não é fácil. Mas Cristo disse, a ninguém é dado nada que não possa ser superado. Então, eu vou dizer assim, ó, a minha esperança, tá? E a minha expectativa é que sairemos bem melhor desse isolamento da pandemia do que estávamos antes dele. Porque hoje eu vejo Boto voltando na Baía da Guanabara,
tá? Consigo enxergar as estrelas daqui do quintal da minha casa. Então, estamos com o ar menos poluído, com a água mais limpa, estamos pensando e vibrando mais em amor. Temos que pensar que temos que ter mais candinhas no mundo, tá? Para exalar o perfume desse amor que tu passa nos corredores do CL todas as vezes que eu te vejo. Tá? Porque tu é puro amor. Tá? Tu é, por exemplo, tu é o maior exemplo que eu digo de dizer assim, olha, vamos vibrar dentro do amor. Tá? Vamos ser firmes. E vamos confiar que a espiritualidade não está deixando ninguém, tá? Absolutamente ninguém desamparado. Pensem assim, ó, todas as vezes que vocês estiverem em dúvida, pega o Evangelho, abram o Evangelho e leiam o que a espiritualidade está mostrando para vocês. Tem um grupo aí do CL aí, de gurias muito boas aí, que fizeram um grupo de Evangelho no lar. Então, Evangelho é importante. Vamos estudar o Cristo, vamos ser mais fraternos. Vamos utilizar aquilo que o Francisco de Assis disse, que a simplicidade é o auge da sofisticação. Quanto mais simples tu for, mais fácil é tu ascender ao alto, porque tu está te despindo do egoísmo e do orgulho. Ok, Candinha? Estás respondendo a pergunta da Tatiana. Ela pergunta o seguinte: se puderes, fala da importância do Evangelho no lar, muito importante sempre. Então, acho que já considera. Exatamente. Evangelho no lar, ó, é fundamental para a asepsia do nosso ambiente de casa. Geraldo, sinto muito, mas eu vou pedir a tua despedida. O povo que nos deu essa alegria desse momento, nos qualificou. Então, eu vou te pedir que tu te despeça, porque o horário está chegando, senão vai fechar. Nosso horário está chegando e eu vou dizer assim, ó, muito legal nós termos essa oportunidade de falar à distância, mas perto do coração, tá? Ou seja, nós podemos estar afastados fisicamente, mas em coração nós estamos todos conectados. Como somos, todos nós somos um só coração, e esse coração vibra por nós, pela espiritualidade e por todos aqueles que nos assistem e nos procuram. Tá bom, meu presidente? Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos seguir em frente na jornada, com muita esperança e muita luz, porque é isso que nós somos, luz da esperança, São Francisco de Assis. Tá bom, meu presidente? Te agradecer até um pouco emocionado. Te agradecer emocionado pelas palavras, o desenvolvimento, a tua capacidade. Evidente que nós teríamos 1000 perguntas mais, que o pessoal queria ouvir a tua resposta, mas vamos deixar já programado para outro dia, novamente, voltar a falar contigo e possamos assim esclarecer algumas coisas que ficou em muitos que fizeram muitas perguntas, mas vamos. Só vou deixar o último. Vamos deixar um último recadinho. Lá no nosso e-mail, comunicação, sem cedilha e sem o tio, tá? Quem quiser continuar perguntando, estaremos lá para responder, tá? Manda o seu e-mail para lá que nós respondemos sem problema nenhum, tá? Estamos aí, qualquer coisa, as redes sociais do CEL estão à disposição de todos. Muito obrigado e até a próxima. Ajudando, divulgar, fazendo o teu conhecimento, teu esforço, trazendo essa grandeza que o CEL tornou-se por causa de cada um que cooperou um pouquinho da grandeza, da qualidade que desenvolve o seu trabalho mediúnico na nossa querida casa.
Claro, estamos numa situação que estamos fazendo algumas promoções na vaquinha, de outras ajudas, quem puder ajudar, evidente, que agradecemos todos que estão ajudando ou vão ajudar de certa forma, para nós podermos sempre manter a casa de porta aberta, não agora porque não podemos, mas assim que possamos, para poder ter essa alegria de novamente abraçar a cada um e dizer bem pertinho, falando sem máscara, dizer obrigado, meu irmão, obrigado, meu amigo, obrigado, meu colaborador, obrigado a ti, trabalhador, que trouxe a alegria de podermos trazer a bandeira branca de paz e de amor levantada no grande teto que a espiritualidade colocou. Por isso, fez-me lembrar o fato que eu fiquei me lembrando quando tu falou que a luz do centro espírita um dia apagou. Um dia rapidinho, eu estava trabalhando, era o primeiro andar que eu trabalhava, e faltou luz e alguém trouxe uma vela, eu não queria parar de atender, e isso aí. Na mesa, e disse, Paraguaçu, continua com a vela, queres? Claro, quero, estou enxergando. E trabalhava sozinho nessa sala. E eu atendi. É isso aí. E eu comecei a notar que o pessoal, quando entrava, me olhava meio estranho, um olhar meio diferente. E eu fiquei, não entendia, né? A vela acesa lá na mesa, eu no escuro com a vela atendendo. E vai conversar, orientando, fazendo orientação. Até que um desses pessoas sentou e disse assim, tu tem que trabalhar com a vela acesa? Digo, claro, está faltando luz. Não, faz meia hora que a luz já voltou. É isso aí. Tinha que ter a vela. Mas como você está conectado com a espiritualidade? Abriu a porta, voltou a luz, estava apagada e deu com a vela atendendo. Não, essa aí foi uma lembrança. Então, hoje. Mas quando a gente está conectado, é isso aí. Falou muito no nosso querido Chico, o nosso essa história eu sabia que tu ia lembrar. Porque a mesma coisa, quando a gente está conectado com a espiritualidade, a gente nem dá conta dos detalhes, cara. A gente está a serviço. Mas precisa? Não, não precisa. Muito bom, muito boa lembrança, sim. Nosso querido Chico foi homenageado pelo nosso centro espírita, de receber o Eurípides, que estava junto. Eu me lembro, estava lá junto. Foi uma casa que assim que o pai morreu, faleceu, o pai dele, Chico, ele esteve na minha casa, esteve no centro espírita, foi muito emocionante. O encontro que tivemos. Me lembro. Está reproduzido na música do Caminhas, onde ele botou fotos, onde tu está junto. Então, são lembranças assim muito marcantes na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, e fatos que às vezes são até se tornam engraçados pelo que aconteceu. Mas, na verdade, o mais engraçado é que possamos um dia rir novamente, na mesma alegria que sempre tivemos por estarmos no mesmo caminho, nessa caminhada de fé, de amor e de esperança, dessa luz, Jesus, que te pedimos de coração. Dai-me a nós a oportunidade de retornarmos junto com essa grande família que esteve junto nessa caminhada que nos deu da terra e possamos, dentro desse caminho, olharmos todos e dizermos, não falta nenhum, estamos todos unidos pela fé, pelo amor, pela certeza que estamos vencendo, nos protegendo pelo amor, pela energia da aura, pela prece que podemos ter. Dentro de nós mostrarmos a irradiação dessa energia, o grande amor do Pai que temos por Ti, nosso querido Jesus. Por isso te pedimos a proteção da nossa casa, a proteção da Tua casa que Tu nos empresta, do Teu centro espírita, dos Teus amigos espirituais que estão juntos, nos coordenando, nos amparando
lado a lado, e possamos sempre, através deles, fazer acontecer o que acontece naquele centro espírita. A cura, o amor, a certeza de estar numa casa de Deus, numa casa de energia, numa casa de luz. Por isso, te agradeço, Geraldo. Agradeço a tua família, agradeço a tua esposa, que possa ela estar muito protegida, na certeza de encontrar-se muito bem e retornar para vocês todos os dias, trazendo o carinho, o amor, a tranquilidade de poder sempre, com a luz, o amor de Deus, a energia desse sentimento, passar para aqueles que hoje caem, tropeçam, e com a sua mão forte, amiga, que possa enxugar a lágrima daqueles que choram, e com a sua mão forte, abraçar aqueles e levantar os que caem. Obrigado, Geraldo. Obrigado, meus Obrigado, meu presidente. que me prestigiaram, que nos prestigiaram, que continue a prestigiar grandes irmãos. O meu grande abraço e meu estimado beijo. Grande beijo para vocês. E a todos que nos assistiram, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui junto da Luz da Esperança. Palavras finais, dona Cândida. Parabéns, Geraldo. Foi muito bonita a tua palestra, bem esclarecedora. E tenho certeza que todos ficaram muito felizes. Um beijo no Para coração. todo mundo. Palavras para todo mundo. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Sentar aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado, Geraldo. Lembrando, nesta quinta-feira teremos, então, a partir das 7h30 aqui, né, Geraldo? Aqui no Instagram do Cartaz, Célio. cartaz, Eduardo, cartaz. Ah, o cartazinho, cadê? Cartaz? Da vaquinha. Falhou? Falhou, produção? Tá aqui, ó. Lembrando, pessoal, quem quiser participar e ajudar o Célio, vaquinha.com.br, vai lá e faça a sua doação, quem puder, quem não puder, não tem problema. Entrando lá, acesse Auxílio Emergencial do Célio, que é o título para encontrar um local que possa, né, colaborar. Então é isso, pessoal. Lembrando, todas as terças e todas as quintas-feiras, 7h30, contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado, Geraldo. E até quinta-feira, né? A live está completando quinta-feira tem o Marcelo. É, isso aí. Olha, o Marcelo, gente muito boa aí, ó. Prestigie. Marcelo é muito bom. Que bacana, meu. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado a todo mundo. Se cuidem. E um grande beijo para vocês. Até quinta-feira que vem, então. Até nessa quinta-feira. Então. Quinta-feira estamos aí assistindo. Obrigado a todo mundo, cara. Isso aí está sendo muito importante, está sendo um desafio que o Célio nunca fez isso. Então é uma forma de poder estar junto com vocês, tá? Um grande abraço. Já concluo aqui, daqui a 20 segundos está encerrando a live, que é 1 hora completa, né? Exatamente. Passa rápido, passa voando. É bom passar voando. Beleza. Pô, passou voando. Valeu, então, Geraldo. Valeu a todos. Um abraço. Até lá.